pessoal. Deus. Amém, obrigado, Carlos. O senhor até que tá uma galera boa aqui em local, hein? Fica animado aqui, né? Graças a Deus. Nós vamos. Kevin cortou o cabelo aqui. Top, hein? Tá top, tá top. A gente vai falar sobre namoro com vocês aqui, né? E eu queria fazer antes de nós falar um pouquinho sobre o jovem namoro cristão, eu vou querer um pouquinho da cooperação de vocês comigo nesse sentido, assim, porque eu queria sentir qualquer ideia de vocês no sentido que vocês pensam sobre isso também, né? Para não só eu falar e eu queria tentar ver o que vocês pensam um pouco sobre esse assunto também, né? Então eu queria pedir a opinião de alguns depois, à medida que a gente for falando sobre essa questão do namoro cristão. Eu já passei dessa fase, já estou casado há uns 10 anos, estou com filho, né? Então foi uma fase bem legal da minha vida, né? Quando eu conheci a Luciana, vocês conhecem ela. Então foi uma fase bem empolgante, bem da hora, e aqueles negócios de merinho e tal. Vocês sabem todo esse processo aí, né? Então eu queria saber de vocês, eu vivi minha fase, eu tive momentos como esse que vocês estão tendo assim, né? De pessoas que vou te falar sobre como é o namoro cristão e tal. Recebi toda essa dica aí dos pastores, dos líderes que Deus levantou para na minha época serem o que eu estou sendo para vocês hoje. E para mim foi bom, né? Foi bom porque hoje, graças a Deus, eu tenho minha família, estou com a Luciana, tenho o meu filhinho, eu vivo uma vida abençoada ao lado da minha família, não tenho nada o que reclamar e o melhor de tudo é que nós servimos a Deus e somos felizes com isso, né? Nós dois focados no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então, antes de depois a gente entrar sobre como deve ser mais ou menos assim essa questão do namoro cristão, eu queria fazer umas perguntas e os que são mais corajosos eu queria que respondesse para mim poder sentir, né, o que vocês pensam do tema, né? Porque senão eu só vou falar coisas que talvez que está longe da realidade de vocês, né? Do que vocês sabem, e eu não queria isso, né? Eu queria ficar mais perto de vocês nesse sentido do que vocês pensam sobre esse tema, né, o jovem cristão. E para isso, eu só queria ler um texto bíblico que depois de nós ouvirmos vocês vai ser um pouco a base do que Deus tem colocado no meu coração sobre esse tema. Então vai ser lá em Salmos 37. Eu vou ler do versículo 1 com vocês até o versículo 7. Salmos 37, do versículo 1 ao versículo 7. Eu queria fazer uma tentativa, porque como vocês são jovens, às vezes as Bíblias de vocês são aquelas traduções mais fáceis, né? Vai ser um pouco diferente da minha, então eu queria ler um versículo que vocês lessem o segundo. Vamos fazer uma tentativa para ver como vai sair esse negócio, né? Vai lá, então vou ler o primeiro. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa maus intentos. Ok? Então esse vai ser o texto assim, que eu vou trabalhar mais no final com vocês, no sentido de aplicar aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre esse tema com vocês, sobre namoro, né? Assim, para vocês, vocês têm um privilégio
bem grande, assim, no sentido dessa questão, né? Porque o namoro, a gente, quando nós vamos olhar na Bíblia, assim, vocês vão perceber que na Bíblia a gente não vai encontrar esse processo, né? Na vida do ser humano, no sentido de hoje já namora por um período, um ano e meio, depois o pessoal se casa. Então na Bíblia nós encontramos esse processo. Isso é uma ideia que hoje ela é bem mais forte hoje na época que vocês vivem, né? Em que nós vivemos, e eu vivi também, o processo do namoro e tal, dentro da igreja. Namorei na igreja, uma menina cristã, era filha de pastor, uma responsabilidade grande para mim encarar o meu namoro, né, nesse sentido. E eu tive as minhas escolhas, tive a oportunidade de escolher também. Então vocês têm um privilégio, assim, né? Que vocês ainda podem escolher com quem que vocês querem namorar, né? Agora, quando a gente olha para a Bíblia, assim, teve alguns que não escolheram, né? Foram casamentos arrumados, né? Imagine se hoje fosse assim. O pai de vocês conversa com o pai de uma outra família, entre eles decidem, e de repente aparece com uma moça e ela fala, essa aqui é a sua prometida. E para as moças também, ela vai lá, busca um varão lá, você nem tá sabendo de nada, chega lá dentro de casa um estranho que você nunca viu na vida e fala, você vai ter que casar com isso aqui e não é que vamos mais casamento aí. Então na Bíblia, muito dos casamentos era feito dessa forma, né? Aí você tenta imaginar se hoje fosse assim, como que seria para vocês, né? A crueldade, né? Às vezes alguns gostos, né, que os nossos pais têm, a gente já fica assim de roupa, né? Fala, nossa pai, essa roupa que o senhor quer escolher para mim, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Então já é difícil, né? Imagina se ele escolhesse uma parceira para vocês, né? Um casamento. Então na Bíblia, muito, por algum tempo foi assim, né, nesse sentido, né? E Adão também não teve, né? Adão não escolheu ninguém, né? Quando Deus falou assim, o homem tá só, aí Deus foi lá, arrancou da costela de Adão, fez Eva sem a opinião de Adão, porque Adão estava dormindo, na hora que Adão acordou era aquilo. Se era bonito ou não, mas eu acredito que devia ser a mulher, né? Eu acho que Deus não ia fazer, né? Um pensamento meu, acho que Deus não ia fazer, né? Tipo, uma mulher que não sejasse, que não fosse bonita, né? Mas eu acredito que foi a mulher, porque Adão, quando ele acordou do sono, você viu que ele deu um grito, né? E fez aquele poema, falou assim, meu Deus do céu, osso do meu osso é carne da minha carne. Foi um mistério ali, aquele negócio do encontro. Eles se apaixonaram no olhar e sabe que tem isso aí, né? Então, a minha tentativa de falar sobre a questão do namoro é sem perder essa essência do mistério. O namoro ele tem que acontecer a partir desse mistério, do encontro, quando você encontra uma pessoa e você é crente e você entende que aquilo é de Deus para você, a ponto de você falar assim, você não vai falar igual a Adão, porque já não cabe mais na nossa época, eu acho que você não vai falar osso do meu osso, carne da minha carne, esse foi o padrão, né? Hoje nós não vai falar isso, que você vai perder já a pessoa que você está interessado. Fala assim, esse moleque é louco, o que você tá falando aí? Então vocês já vão, aí vocês vão sair, senão perder o negócio, né? Então, na Bíblia, Adão, infelizmente, ele não teve a oportunidade de escolher. Tanto é que quando teve o pecado lá, você viu que foi a reclamação dele para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, tipo, ele quis colocar Deus na parede porque não foi ele que escolheu, né? O Senhor que me deu é o que eu aceitei agora, né? Agora vocês já não vão ter como poder ter essa desculpa de Adão, né? Se vocês escolherem mal, se derem mal na decisão de vocês, de quem que vocês vão namorar e se casar, e se der ruim, não tem como você chegar no pastor e falar assim, foi a pessoa que Deus me deu. O pastor vai falar assim, não, você que escolheu, e em alguns casos, né, de alguns jovens, né, que às vezes não escuta conselho, não escuta orientação de pastor, aí ele vai lá, dá ruim, e casa com alguém muito diferente dele, e depois quer se separar, logo não tem nem um ano de casamento, já quer se separar, aí chega pro pastor e vai falar assim, Deus não quer ver eu sofrer na vida inteira, né? E é a mulher que Deus me deu, não tem como o pastor falar assim, não, é a mulher que você escolheu. Ou vice-versa, né, pra menina, né, falou assim, foi o cara que você escolheu, né, a gente aconselhou e tal. E, enfim, hoje vocês têm esse privilégio, né, eu tive esse privilégio também. Eu não fui obrigado a casar com a Luciana, mas foi aquele mistério, né? Eu comecei a trocar uns meios com a Luciana, nós estávamos na igreja, eu era o líder dos jovens, solteiro, a Luciana era a regente do grupo dos jovens. Eu falei assim, olha, esse mistério tá ficando legal, hein? Aí eu fui trocando meio com ela, e dentro dos valores cristãos, assim, a gente foi se conhecendo, começamos a namorar, e deu bom, hoje nós estamos felizes.
sermos a Deus junto. Graças a Deus ela me acompanha sempre Toyota. Onde eu vou, às vezes eu tenho que viajar sozinho, ela me apoia, ela ora por mim, ela tem o apoio dela em servir a Deus. Teve momentos que na minha vida pastoral, assim, já teve momentos de eu tentar desistir, pensar em desistir de ser pastor, que eu chegava para ela assim e falava assim, será que você consegue ficar parado, né? Porque você é tão ativa na igreja, e eu tô com vontade de desistir, de deixar de ser pastor. Ela ficava em silêncio, ela não me respondia nem que sim, nem que não, mas ela ia por oração e depois estava lá me apoiando para mim não desistir. Então é uma mulher, né, que se agora, sabe, imagina se ela tivesse na mesma conexão que a minha, na mesma frequência que a minha. Fala assim, é verdade, deixa de ser pastor que eu também quero deixar de ser mulher de pastor. E vamos viver a nossa vida e deixa dos problemas para lá, né? Então para mim foi uma escolha incrível, não tenho o que reclamar, hoje eu vivo feliz porque é uma grande apoiadora mesmo naquilo que Deus me chamou, né? Estou dentro do propósito que Deus me chamou para isso. E eu sei que Deus tem algo para vocês, talvez seja diferente de mim. Alguns vão ser pastor, alguns vão ser ministro de louvor, alguns vão atuar no departamento infantil, outros vão cantar, enfim, tem várias coisas para vocês serem usados. Só que o namoro ele é fundamental para tudo isso acontecer, né? Para vocês estarem dentro do propósito, viverem bem, conciliar a vida cristã. Então o namoro ele não tem assim, nós não vemos esse processo como nós vemos hoje, só que a Bíblia ela vai dar alguns conselhos para nós viver uma coisa que é da atualidade agora, essa questão do namoro que é da nossa geração. A gente escolhe, demora de um ano e meio, alguns 2 anos depois se casa. É uma fase para nós e é um período bom, porque você pode decidir nesse período de desistir, né? Porque às vezes você está namorando e aí depois você começou a conhecer realmente quem é aquela pessoa que você está namorando e fala assim, meu, esse cara é com uma furada. Vou falar no vocabulário de vocês, essa mina aqui não tá com nada, não, isso aqui não é crente não, isso aqui, meu Deus do céu. Essa menina aqui não é de Deus, aí você tem a oportunidade de falar assim, então chega, acabou. Vou orar a Deus e vou esperar em Deus, Deus ser o melhor pra mim, Deus deu o melhor pra Adão, vai dar o melhor pra mim também. Aí vocês têm essa oportunidade hoje no namoro, né? Mas imagina antigamente, casamento arrumado, casou uma vez, até que a morte separa, não tem pra onde escorrer, tinha que ir até o fim naquela aliança. Então hoje vocês têm esse privilégio, eu gostaria de falar sobre isso, né? Sobre o jovem, a questão do namoro cristão. E eu queria fazer uma pergunta, eu queria ouvir de alguns que puderem. Aí eu vou, se alguém não se manifestar rápido, eu vou citar apontar o dedo para alguns, se tiver vontade de falar, fala, e a gente vamos... a minha pergunta é, o que vocês pensam, né, sobre o namoro cristão? Eu queria que alguém fosse pontuando pontos diferentes, tipo, o namoro cristão tem que ser assim. Aí se eu ouvir o seu irmão, eu queria que você falasse uma coisa diferente para nós juntar tudo que vocês, as ideias de vocês, o que vocês acham, como que deve ser o padrão. Porque se a gente está falando do namoro cristão, então já está falando que tem uma diferença entre o namoro cristão e o namoro de quem não é cristão, né? É diferente o estilo de namoro, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam disso aí, né? Quem quer começar a falar para mim, citar uma coisa que como deve ser um namoro cristão? É o primeiro que se encoraja aí. Fala aí, Matheus. Ele tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Em que sentido você fala assim? Vamos apurar esse negócio. Em que sentido? Vou colocar uma comparação. No namoro normalmente comum, né? A pessoa gosta uma da outra e elas decidem namorar. Elas começam a sair juntas, mas isso não necessariamente significa que elas estão gostando com uma intenção de casar ou de ter um compromisso com a pessoa. Um namoro verdadeiro é quando você tem a intenção de se dedicar pelaquela pessoa e você espera que ela se dedique por você. Uma intenção de casar, então, né? Essa eu acho que seria mais a... É porque é complicado, né? Você conhece a pessoa, mas você não conhece ela tão bem. Então, o namoro, por mais que você tenha alguma intenção, dizer que a intenção é casar, eu acho que é um pouco forçado de começo. Quando você começa a namorar com uma pessoa, na minha opinião, você tem intenção, mas você é verdadeiro com essa pessoa. Você fala sobre você não mente, você se expressa, e quando você toma um compromisso, aí você noiva. Aí noivado, na minha opinião, já é com o objetivo de casar. Então acho que o namoro é com o objetivo de noivar. É assim, com compromisso a sério para o futuro casamento, né?
tipo, namorar com a intenção de se casar, De né? ter um compromisso com a Um pessoa. compromisso sério, é legal. Quem mais se arrisca a falar sobre como deve ser o namoro cristão? Como é o seu nome? Josafá. Josafá, fala aí, Josafá. Os dois devem orar um pro outro, colocar na mão de Deus, orar e jejuar juntos. Porque ela fala das dias, ela fala dos dias que seja, bom seja os dois do que um. Porque se um cair, o outro levantará. Também, num frio, um poderá aquentar o outro. Então, deve partir primeiramente na oração e no jejum. Porque sem deixar na mão de Deus, nada dá certo. Tem que ser um namoro que tenha elementos Principal. espiritual, né? Os dois colocar propósito de oração e tal. Eu e a Luciana, nós tivemos isso aí, foi bem legal. Alguém mais? Vamos ver uma menina, né? Uma das meninas. Pode vocês se arriscam a falar? Tem que namorar para casar, tem que ter oração. Aí, pessoal, aqui as meninas. Dos dois. Você tem que, na verdade, pedir a confirmação de Deus, né? Pedir um sinal, né? Um Confirmação. sinal, uma confirmação. E você tem que, na minha opinião, eu namoro, né? Mas eu tenho intenção de casar. E tipo, no começo eu tinha intenção de conhecer a pessoa, mas já com o objetivo de casar. Porque Seu namorado tá aqui? tá aqui. Vigia, hein, rapaz, até. Não, velho. Não, tô brincando. Eu acho que, tipo, quando você já começa a namorar, com a intenção já é casar. Porque namoro é coisa séria, né? Então, Namorar só por namorar não cabe dentro da igreja, né? Muito bem. Mas vocês já estão namorando, né? não, a gente já vai casar, na Já verdade. vão casar? Sim. Aqui, né? Muito bom. Tem que pedir um sinal, né? É bíblico, né? Não sei se vocês lembram da situação de Isaac com Rebeca, né? O servo do seu pai pediu um sinal, né? Foi uma mulher que servir a mim com água e os camelos, essa vai ser o sinal que eu vou entender que ela é de Deus pro meu senhor Isaac, né? Então a Luciana ela fala assim, vocês perguntar para ela pediu uma confirmação, que foi, tipo, a gente trabalhava em fábricas diferentes, só que ela fez uma oração, ela falou assim, se for de Deus que é o Jonathan, hoje ele vai vir, vai acontecer alguma coisa que ele vai me mandar o meiro e ele vai se comprometer a vir fazer o meu mucai da Sony pra gente ir pra igreja no culto de oração, se eu não me engano que era, né? Qual era o estudo dos jovens, eu não lembro direito esse detalhe. Mas ela fez esse sinal e nesse dia, eu não sei, eu mandei um meiro pra ela e falei, você tá precisando de carona pra ir pra igreja, eu vou sair daqui, já vou, passo te pega e a gente já vai pra igreja. Aí ela entendeu que era eu. Então foi um sinal, né? É legal, tem que ter um sinal, né? Orar e pedir um sinal de Deus. O que mais? A fileira da segunda aí. Os três aí, Caleb, Kevin, Nick. O que você fala aí, Caleb? Vamos ouvir o Caleb. O que você acha que tem que ter para o namoro ser cristão? Assim, o que você acha que define o namoro cristão? Não tão perto. Não ter muito contato físico, muito bem. Pra não acontecer coisa errada, né? Nossa, aí, Nick, vamos lá pro Nick aí agora. Era igual. Era igual? Maravilha, estão na fiação os dois aí. E o Kevin? E aí? Conhecer os pais, né? Da parceira. Conhecer os pais, muito bem, isso aí. Hoje em dia já não tem muito isso, né? Os jovens começam a namorar, não consulta pai nem mãe e vai namorando aí. Aí só tem, por exemplo, assim, na sociedade hoje, às vezes em alguns casos, o pai só toma conhecimento quando aparece a menina grávida, então fala, ó, eu tava com essa menina aqui, tá grávida agora. É bom, né? Ter a bênção dos pais, né? Muito bem. Aí a fileira de trás, queria ouvir também vocês aí. Quem se encoraja? Vai, deixa Deus te usar aí. Não sei, já falaram quase tudo. Que a base seria conhecer os pais, respeitar o próximo e não ter muito contato para, claro, que os dias de hoje estão muito complicados nessas situações, né? Que, não sei, eu acho que com o passar do tempo a carne foi saciando mais. Se fortalecer Isso, nessa foi área. pedindo mais, né? Não sei.
eu acho que já foi falar a base, né, do relacionamento. Agora eu acho que seria dentro do relacionamento, né? Bom, eu gostei da ideia de vocês aí, porque realmente vocês estão certos no que vocês falam em tudo, né? Vocês, na verdade, vocês têm noção, né? De como que deve ser mais ou menos o namoro cristão, né? Não tão perto, e isso aí é um desafio mesmo hoje, assim, porque a santidade depende disso aí, né? No relacionamento. E hoje é difícil porque, um exemplo, tem muitos jovens que já não moram mais com os pais, trabalham em fábrica, e cada um tem carta, tem o seu próprio carro, às vezes moram em apartamentos sozinhos, aí você imagina. Só Deus sabe o que eles podem, e jovem tem mente criativa, né? Só Deus sabe o que eles podem criar em todo esse processo, né? Tem carro, pega a hora que quer, leva para casa a hora que quer, vai embora a hora que quer, às vezes longe dos pais, e mesmo os que moram com os pais ainda também, tem muita liberdade nesse sentido, né? Às vezes o pai está trabalhando de aqui, a mãe está de aqui, e você está lá sozinho em casa, de repente se encontra com a namorada, enfim, vocês têm uma noção do que, como deve ser o padrão, né? Então, tipo, tem que ter um compromisso sério, né? Namorar com a intenção de casar, muito bem pontuado, colocar elementos espirituais no namoro, tipo oração. Eu e a Luciana, nós, na época nossa, né? A gente tinha um caderninho que a gente decorava um versículo por semana e a gente compartilhava o versículo que a gente decorou. A gente, aquela coisa de quem está na igreja, né? A gente tentava fazer essas coisas para deixar um namoro mais espiritual e menos carnal. Sempre quando a gente estava, tinha pessoas por perto e enfim, a gente foi tentando tomar todos esses cuidados, né? O que ela apontou também, antes de namorar, a hora que vai estar interessado, vai lá, pede um sinal para Deus, para ver se Deus confirma. E nesse particular tem que estar muito afinado, né, a conexão com Deus, porque você já está gostando. Aí às vezes você enxerga sinal onde que não tem sinal, né? É um perigo isso, né? Você já está afim da menina, a menina já está afim de você, e nesse meio você perde o sinal, e às vezes você vê sinal onde que nem é o sinal, você até modifica o sinal, né? É uma coisa que chegou perto do sinal, aí você fala, nossa, foi sinal. Aí Deus já confirmou, então nem sempre, né? Pedir orientação dos pais foi falado também, muito importante, né? Porque vocês estão numa fase que é uma fase complicada, essa fase que vocês estão vivendo, que eu já vivi, né? É uma fase que você está descobrindo as coisas e ao mesmo tempo você pensa que você já sabe tudo. E a prova disso é que quando o pai chega para falar alguma coisa, você fala, eu já sei disso aí. Porque aí você se sente irritado quando o pai fala algum tipo de coisa que você fala, já sei disso aí. É a fase quando que a gente pensa que a gente já sabe de tudo, só que na verdade ainda nós estamos num processo ainda de amadurecimento, que a gente não está maduro ainda. Nossos pais, por exemplo, já passou por essa fase, sabe como que os pais de vocês têm uma leitura melhor sobre olhar uma pessoa, ver o comportamento dela, saber definir o caráter dessa pessoa, se ela é uma pessoa boa. Os pais de vocês conhecem vocês e sabem quem pode talvez dar certo com vocês, que possa ser compatível com vocês, porque eles convivem com vocês, criou vocês, eles sabem tudo de vocês, pai de vocês. Um movimento de vocês, eles já sabem o que vocês estão sentindo. Pai é assim. Então a orientação dos pais é muito boa nesse sentido. E uma coisa que também vocês não pontuou, também não insisti em vocês falar muito, por exemplo, uma coisa, busca orientação dos pais, busca orientação do pastor. Porque a Bíblia diz assim que, se referindo a Jesus, né, que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Jesus como pastor, ele conhece as suas ovelhas. E isso é uma coisa que está também no coração dos pastores da igreja. Por ele estar convivendo com jovens, cuidando de um, cuidando de outro, na formação, o pastor sabe como o jovem está, se é crente mesmo. Uma vez assim lá em Okazaki, né, na época quando eu era líder dos jovens em Okazaki, eu lancei um desafio para eles. Eu falei assim, se vocês tiverem a coragem de me procurar e falar assim, Jonathan, se uma pessoa chegasse interessada em mim para você me recomendaria para essa pessoa dizendo que eu sou crente? Não, é crente, isso aí nossa, ponta firme, é uma pessoa de Deus, vai dar certo isso aqui. Eu falei, vocês já viram para os jovens lá, eu falei, vocês têm coragem de fazer isso aqui porque eu coordeno vocês. E hoje eu já me tornei pastor e a convivência, da experiência do dia a dia, a gente vai conhecendo vocês. Eu falei assim, eu vou ser sincero,
tem alguns aqui que eu vou falar assim, infelizmente eu não te recomendaria para ninguém. Se eu ia falar para você, ó, vai virar crente, vai se converter primeiro e depois eu te recomendo para alguém, porque do jeito que você tá, eu não desejaria uma coisa que eu não queria para mim e para os outros. E se eu fosse ter que escolher você, se eu tivesse um momento de escolher, eu escolheria, porque eu achei que você está vivendo a sua vida com Deus. Eu não recomendaria você para ninguém. Ao invés de ser bênção, você vai ser um empecilho na vida do outro, né? Então, eu não sei, por isso que é bom a consulta dos pastores também, né, na questão do processo do namoro cristão, né? Então, eu acho que é muito importante vocês não perderem isso de vista, né? Se interessou, às vezes você pode pensar, mas pastor não tem nada a ver com a minha vida, quem vai decidir sou eu. Só que eu acho que uma ajudinha do pastor pode livrar vocês de muito perigo. Porque o que eu já vi de muitos jovens que já veio se aconselhar comigo, no processo do namoro, e teve jovens que eu aconselhei e falei assim, não entra por esse caminho, ó, vai acontecer isso e aquilo outro. E depois de alguns anos, pela infelicidade minha, eu ter que ver que tudo que eu falei para esse jovem, ele colheu. Aconteceu exatamente como eu falei, porque tem certas coisas que é que nem filmes que você assiste em 2 vezes. Assistiu a primeira, você vai assistir a segunda, você já sabe o final. Tem certas situações que o pastor olha assim, o pastor às vezes já sabe como que vai ser o final daquela situação, né? Então, um conselho pastoral eu acho que é importante, porque o pastor conhece a ovelha e às vezes eu tenho certeza que ele não vai te omitir, vai falar assim, olha, se fosse eu pensaria muito bem sobre essa decisão que você está tomando, que o menino ainda está num processo, era melhor você esperar, orar, ver se não é outro e tal, é importante. Então, nesse sentido, eu já vi que vocês têm uma compreensão bem boa, né, de como deve ser o namoro cristão, né? Mas aí é o que pontuou... Esqueci o seu nome. É o que cantou. Mateus. O que Mateus, ele pontuou assim, né? Isso nós sabemos, é uma questão de saber como é dentro do namoro, né? Como deve ser quando já está namorando, né? E realmente esse é o grande X da questão, né? Vocês sabem de como deve ser, mas a questão vai conseguir, quando encarar o namoro, colocar tudo em prática, o que você já sabe de antemão, né? Um exemplo, numa pergunta bem assim, calma aqui entre nós, você já tem uma noção, né? Só que quando encara o casamento ou o namoro, por exemplo, a questão do Caleb falou, tentar manter longe sendo que quer estar perto. Como que vai ser isso, né? Tipo, colocar uma oração se na verdade você só quer quer ficar junto, quer dar uns beijos, quer passear e quer fazer as suas coisas e tal. Como fazer essas coisas, né? Tipo, não tem coragem de pedir pros pais, mas já tô ficando com a menina e ninguém tá sabendo, nem o pastor nem ninguém. Já começou tudo sem fazer desde o início como vocês aprenderam, né? Tipo, então vocês entendem que é assim, né? Tipo, me interessei. Então, qual que vai ser o primeiro passo? Vamos conversar com os pais. Aí cada um conversa com seus pais, fala que está interessado e tal. E depois, o segundo passo, trocar os pais. Eu converso com os pais dela e peço, e depois, futuramente, ela conversa com os meus pais. Aí depois de passar por esse processo, então agora vamos pedir a bênção do pastor, vamos ver o que o pastor acha. Vai lá e passa pelo processo, conversa com o pastor. Aí depois que conversou com o pastor, aí oficializa o namoro. Aí tudo isso para oficializar um namoro dentro da igreja. Assim, se fosse um caminho que pode ser muito bom para vocês. Aí vocês olham hoje na realidade de hoje, vocês acham que em todos os casos acontece esse processo? Nem sempre. É mais aqueles que estão realmente ligados e querem fazer desse jeito que fazem, né? Mas às vezes na hora é difícil você seguir, porque às vezes você comentou de longe com o pai e o pai falou assim, eu não aceito que você namora com essa pessoa. Aí você já fala, então vou namorar escondido. Aí de repente você comenta de leve, os irmãos brincam com o pastor e o pastor brinca com você também, fala assim, é melhor orar, vai vigiar, vai tirar umas vigílias de oração. Aí você já se retrai porque fala, ixi, o pastor também não está a favor desse negócio, mas eu estou gostando. E é difícil lidar com isso aí, né? Porque você já está gostando, você já está interessado. Aí quando você fez uma leve pesquisa na sua volta para seguir esses padrões, que o que nós definimos aqui foi um padrão de como deve ser mais ou menos, né? O namoro dentro da igreja.
Então vocês entendem que tem um padrão e vocês entendem como deve ser mais ou menos esse padrão para vocês terem um caminho mais abençoado nessa decisão, né? Que para mim é uma decisão mais importante da vida de vocês, é isso, porque o pai de vocês criou vocês, educou vocês, incentivou vocês a estudarem, porque na hora que vocês estudarem vocês têm uma boa profissão, ter uma vida financeira bem sucedida, e depois disso aí, o que vem? O que vai definir tudo a vida de vocês. Então, vocês foram criados para constituir futuramente uma nova família. Deixará, portanto, o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, serão uma só carne, e ali vai formar uma família nova, né? Então você pode ver que a vida de vocês vai sendo construída para chegar nesse ápice, nesse nível, para chegar nesse level da existência de vocês, né? Vocês foram educados na igreja, teve estudo, na igreja falou sobre namoro, preparou vocês para vocês, enfim, tomar a decisão mais importante da vida de vocês, com quem vocês vão passar o restante da vida de vocês, né? E como vocês são cristãos, existe um padrão do casamento também. O padrão do casamento é até que a morte separa. Depois que casou, divórcio não é solução, divórcio não é opção. Segundo a Bíblia, Deus ele fala que ele odeia o divórcio. Então a questão depois que encarou o casamento, tem que amadurecer, tem que vencer os problemas, enfim. É muito difícil quando você vê uma pessoa que ele faz tudo errado do padrão, mais ou menos assim, que a igreja ensina de um bom modo para poder ter um filtro mais apurado na decisão de vocês, com que vocês vão se casar, para vocês não correr o risco de sofrer tanto. Eu vi já muitos jovens assim que se casaram, não ouviram conselhos, que a palavra que eu traduziria a vida deles para vocês, sabe que é o inferno a vida deles viraram. De você ver a pessoa transtornada, de você sentar do lado e você ver que a pessoa está totalmente transtornada por causa de um casamento errado. Está sofrendo tanto que carrega o peso, agora até que a morte separa, brigou, às vezes a pessoa saiu de si, bateu na esposa, porque é jovem, não consegue às vezes controlar um momento da tensão, porque às vezes tem momentos no início de um casamento que é muito tenso. Quando está realmente, porque namorar uma coisa, quando vocês encaram o casamento é diferente, porque aí você começa a conviver de perto com os defeitos, e você foi criado de um jeito, a pessoa foi criada de outro, e tem momentos que é tão tenso assim, se a pessoa não tem uma saúde emocional muito boa, ela se estoura. E eu já vi casos de jovens que buscou o conselho comigo, depois fez diferente, e agora está vivendo um inferno no casamento, a ponto de chegar e falar, realmente, pastor, eu não quero viver a vida inteira sofrendo isso, não, mas agora não é opção largar, agora a opção é você tentar se aproximar de Deus para mudar esse negócio. E Deus tem isso aí, só que às vezes é difícil, né? Em alguns casos você vê assim e fala, agora não tem outra opção. Antes, quando eu aconselhei, tinha a opção de não entrar nisso aí, né? Mas agora que entrou, agora a opção é tentar consertar o erro. Começou infeliz, mas nem sempre significa terminar infeliz, né? Só que daí muitos jovens não suportam a tensão e acabam se separando, né? Não dura nem 2 anos de casamento. E hoje em dia é muito assustador, né? Que às vezes tem muitos casais que com 3, 5 anos de casamento já se separam porque não aguentam a pressão de uma vida a 2. A vida é construída para isso, e quando chega para ver esse momento, encontra os desafios e não consegue lidar com eles, né? Então, o padrão vocês sabem. É uma coisa que vocês não citaram também, né? Um dos padrões do namoro cristão, né? Já fala, né? Namoro cristão. Tem que ser os dois, assim a Bíblia aconselha que sejam os dois desfrutem da mesma fé, né? A Bíblia nunca põe um casamento misto, né? De uma pessoas que têm uma fé casar com pessoas que não desfrutam da mesma fé. Às vezes eu estou falando com jovens que estão gostando de pessoas que não são cristãos e que tem intenção de às vezes namorar, mas não desfruta da mesma fé. E isso é contrário a um padrão de Deus, né? O padrão de Deus, ele sempre condenou, desde o Antigo Testamento, a questão do casamento misto, né? De os israelitas casarem com mulheres estrangeiras. E às vezes para vocês é um desafio, porque às vezes na igreja não encontra uma menina que vocês se interessam, tipo, pastor, mas, meu Deus do céu, o senhor falou que aqui tem, a igreja até que tem bastante jovens, pastor, mas não tem ninguém aqui pra mim, pastor, e a minha realidade é na escola, eu tenho mais amigos na escola, e talvez ir lá, pastor, e como tem mais amigos lá, eu me interessei pra menina lá, eu me interessei pro menino lá e tal.
Aí quando você vem para a igreja, o padrão de Deus para você fala assim, não faça isso. Tenta procurar alguém da mesma fé, que seja cristão, que desfrute do mesmo modo de pensar, né, que tenha a mesma fonte de busca. Porque aí você, assim, como eu sou pastor, assim, já conversei com muitos jovens que às vezes o posicionamento de alguns que estavam nessa situação fala, pastor, mas vem cá, e às vezes os jovens é muito esperto para isso, né? Aí o jovem já falava assim para mim, pastor, mas sabe aquele irmão lá? Eu falei, não sei. Então, eles, tipo, quando namoraram, só ela era crente, ele não era crente. E olha lá como que eles são bênção hoje, olha, ele é obreiro, ela também serve a Deus, e pastor, por que não pode ser na minha vida? E aí tem muitos jovens que questionam isso aí, né, nessa questão do namoro misto, né? Só que eu sempre falo para eles assim, isso aí é uma experiência não é uma base que eu posso trazer garantia para você que vai acontecer. Aconteceu com o irmão, pode não acontecer com você, e eu como, assim, tive bastante experiência com jovens nessa situação, eu posso falar para vocês sem medo de errar, 95% dos que tomaram essa decisão, o lado de lá ganharam eles com o mundo do que eles ganharam o do mundo para a igreja. É muito gritante a porcentagem dos que estão de fora conseguem ganhar mais do que estão de dentro trazer para dentro da igreja. É uma experiência que não é uma base. E tipo, experiência de um irmão não é base, não é padrão para vocês, né? Que a gente está falando onde que a gente está encontrando esse padrão que vocês citaram, que deve ser o namoro cristão. A Bíblia apoia todo esse padrão que nós citamos, então o nosso padrão é o que Deus fala, né? E não é a experiência do irmão. O irmão teve a felicidade de isso acontecer com ele, mas agora se a gente parasse para pensar assim, e se não acontecesse essa conversão? E em muitos casos que eu vi que não aconteceu a conversão, aí é o que eu falei para vocês, a vida da pessoa virou um inferno. Porque a consciência dela pesava porque ela se afastou da igreja, o esposo não deixou mais ela vir para a igreja, ou a esposa não deixou mais ele cultuar a Deus, ficava exigindo que saísse para passear nos seus compromissos e tal, e a vida virou um inferno, e tipo, a pessoa querendo estar na igreja não podia estar por causa da restrição do esposo ou da esposa. Aí você imagina, né, como que é a situação. Só que, um exemplo dessas coisas vocês sabem. Vocês já viram exemplos do que eu estou citando, do jeito que eu estou falando, você já pode até lembrar de alguém e falar, pastor, realmente eu lembro de um jovem que fez isso. Deu mal. Eu lembro de um que fez e deu certo. Vocês têm isso aí, vocês sabem, vocês convivem, né? Vocês não são cegos, né? Só que não é uma garantia. Eu prefiro que vocês sigam o padrão de Deus do que se basear em experiências humanas, né? De quem deu certo e de quem não deu, né? Então, se você for fazer a porcentagem, deu mais errado do que certo. Então, por que se arriscar nisso, né? E depois você perder a sua salvação, a sua fé, por se arriscar e se aventurar num namoro misto, né? Que não é o padrão de Deus para vocês, né? Então, a Bíblia, ela não apoia, né? Aí, uma vez eu falei para um jovem, né? E esse jovem, se eu não me engano, fez teologia. Para você ver o nível, né, do debate, né, sobre essa questão do namoro, né. Eu fui falar com ele, esse jovem, eu citei para ele sobre o julgo desigual, né, o famoso julgo desigual do namoro. Aí eu fui falar com esse jovem, eu citei para ele um texto bíblico de Coríntios, que fala que nenhuma sociedade pode ter comunhão entre luz e trevas, né, não existe comunhão entre a luz e as trevas. E eu citei esse texto de Coríntios para ele. Aí essa pessoa sabia de Bíblia, ela me apurou, ela pegou e falou assim, pastor, mas esse texto, primeiro, não fala sobre namoro. Se você for voltar ali, pastor, está falando sobre você não fazer comunhão com sociedades ocultas. E ele foi citando, ele foi interpretando o texto, interpretou muito certo. É teólogo mesmo. Aí você imagina, ele me colocou na parede quando eu quis aconselhar para ele não entrar no casamento de julgo desigual. Só que daí, no mesmo momento que ele falou isso para mim, eu falei assim para ele, realmente a interpretação que você trouxe é corretíssima. Só que também se aplica para isso. Eu falei, você quer ver agora, já que esse texto não te convenceu, aí eu abri um outro texto em mesmo Coríntios e eu mostrei para ele assim, o que Paulo falou sobre as mulheres que eram casadas com homens descrentes, mas que o homem descrente abandonou o casamento, abandonou a mulher. Aí Paulo falou assim, vocês têm o direito de se casar.
de novo, porque não foi vocês que abandonaram essa aliança. Vocês honraram o seu marido, mas o marido que quis abandonar vocês é ao conselho de Paulo. Podem se casar de novo, mas contanto que seja com alguém que seja no Senhor. Olha o padrão. Aí Paulo, eu falei para ele, se não te convence esse versículo que você falou que não se encaixa dentro de relacionamento, eu falei, tá aqui o padrão. Olha como que Paulo pensava. Você já fez a burrada, ou você estava num relacionamento que você é crente e o seu marido não é crente, você já errou, já viu como que é ruim, então não se meta nisso de novo, já case com alguém que seja crente para você não viver a mesma experiência. Então, é bíblico. Então, e você pode ver, no Velho Testamento é inúmeros. O que se aplica, nesse sentido que se aplicava para Israel, se aplica para nós também hoje. Eles casaram com mulheres estrangeiras que não destruíram da mesma fé. Olha como que foi perigoso para Salomão quando ele se envolveu com as mulheres estrangeiras. Foi fazendo alianças com mulheres estrangeiras e não foi muito bom no final da carreira de Salomão. Então a gente vai percebendo que é um padrão, né? Só que aí onde que eu chego na seguinte questão. Vocês sabem do padrão. Mas a grande questão é, vocês quando chegarem no momento de namorarem, trazer todo esse padrão que vocês citaram, que vocês sabem para dentro do relacionamento. Esse é o desafio. De vocês manterem a santidade no namoro, terem momentos de oração juntos, procurarem a orientação dos pastores, fazer tudo que nós falamos aqui. Como atrair agora todo esse padrão para dentro do nosso relacionamento, né? Aí um exemplo que eu cito para vocês, por exemplo, Adão e Eva, antes de eles pecarem, eles sabiam qual era o padrão de Deus. Assim como vocês sabem qual que é o padrão pro namoro cristão. Só que essa história do Éden se repete até hoje no sentido de vocês, na hora que vocês vão escolher com quem namorarem. Porque com Adão e Eva, percebam, eles sabiam o padrão. Qual que era o padrão? Deus falou assim, aqui vocês podem lavrar a terra, vocês podem fazer tudo, comer de tudo que tem aqui no Jardim do Éden. Só que daí Deus colocou um padrão. Falou assim, só que nessa árvore aqui, vocês não podem tocar. Então eles tinham conhecimento, não tinham? Sim ou não? Sim. Tipo, eles sabiam do padrão de Deus. O padrão de Deus que Deus colocou para nós é que nós devemos ter o nosso prazer, a alegria nele, porque ele nos plantou nesse jardim de delícia, um jardim abastado, tinha comida, tinha tudo que eles precisavam para manter uma vida de qualidade excelente, não tinha pecado. Só que Deus colocou o padrão, eles sabiam desse padrão. Só que em um determinado momento da vida dele, quando esse padrão que era de Deus e que era suficiente para eles foi colocado à prova. E num determinado momento, eles encontraram algo melhor do que Deus fora da proposta de Deus. Falou, tipo, o porquê não dessa árvore? E quando eles tomou essa decisão, é a mesma coisa que eles estivessem falando. Esse padrão que Deus colocou aqui, para mim não é suficiente, eu não me agrado disso. Aí o que eles falaram assim, então eu quero a árvore, eu já tô cansado disso aqui que Deus colocou. Isso aqui, nossa, não serve para mim, não cabe na minha realidade. Esse padrão de Deus aqui já está ultrapassado, meu Deus ficou parado no tempo. Hoje na modernidade, hoje está diferente, Essa história de ficar pedindo para pastor, tem que dar minha satisfação do que eu vou fazer. Eu sou livre, afinal de contas a Bíblia fala sobre a liberdade, tem uma liberdade de ser quem que eu quero ser. Então Adão e Eva, eles entraram nesse processo, né? Tipo, eles falaram assim, tô cansado desse negocinho que Deus colocou, que eu quero algo mais. Aí o que foi esse algo mais? Eles olhou justamente pro limite que Deus colocou e falou assim, eles falaram assim, eu preciso disso aqui, porque a declaração deles foi tipo, Deus não é mais suficiente para mim, então eu vou pegar do fruto da árvore. E aí o que aconteceu? Eles pecaram. Eles não conseguiram atrair o padrão de Deus e permanecer nele. Aí por isso que eu falo para vocês hoje, vocês mesmos pontuaram, assim, que hoje em dia tá tão difícil, né? Olhar para os jovens cristãos e você vê que hoje há uma porcentagem muito grande de uns jovens que entram no namoro, não cumpre alguns princípios que poderiam ser bênção para a vida deles, aí depois entram no namoro, não conseguem viver a santidade no namoro, porque o padrão de Deus não é suficiente, porque quando Deus fala que no namoro não é o momento de vocês se relacionarem intimamente, né, de fazer sexo no namoro,
mas parece que não é o suficiente para vocês isso que Deus colocou. Você quer mais, fala, meu, Deus, não cabe na minha realidade, eu quero fazer sexo. Aí vai lá e faz sexo e rompe com a santidade no relacionamento. Porque essa declaração, quando acontece, é que simplesmente a gente olha para Deus e o que Ele deixou para nós, e nós analisamos e falamos assim, realmente isso aqui não cabe para mim, eu não quero, isso não é suficiente para mim. Aí você deixa de lado o padrão de Deus e vai lá e se deita com a namorada e faz sexo. Por quê? Porque você encontrou algo melhor do que Deus na vida. Deus e o seu padrão não cabia mais dentro da sua realidade, a ponto de você falar assim, eu quero algo mais. Então, quando que acontece o errado na nossa vida, nesse processo do namoro cristão? É que quando nós olhamos para todo esse padrão que vocês conhecem, vocês não são inocentes quanto a isso, só que daí quando vocês vão encarar o momento, tudo que vocês sabem sobre Deus e o padrão dele deixa de ser suficiente para vocês. E vocês colocam de lado um pouquinho e falam, eu quero viver o namoro do meu jeito, do meu modo, do jeito que eu quero namorar, do jeito que eu quero me relacionar. Por quê? Porque, afinal de contas, Deus nem significa tanto assim para vocês. E é onde que eu queria entrar com vocês no texto que eu li. Vocês só vão conseguir atrair Deus no padrão de Deus para a vida de vocês nessa questão do namoro se vocês forem pessoas que vocês são realizadas em Deus, em primeiro lugar. Eu acho que é impossível vocês encarar um namoro dentro do padrão bíblico sem estar de bem com Deus, sem ter comunhão profunda com Deus e com o Espírito Santo, sem ter experiências que marcam a vida espiritual de vocês. É impossível, é impossível, porque a hora que vem a orientação de Deus para vocês, vocês não vão conseguir obedecer, porque vocês é uma força maior que puxa vocês para fazer o errado, porque vocês não conseguem fazer o certo. Porque Deus já não é influência suficiente no coração de vocês para atrair o padrão de Deus para dentro do relacionamento de um namoro cristão. E é por isso que o texto fala assim, né? Confia no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. E ele fala para não ter inveja dos que praticam a iniquidade, que às vezes, quando você olha para o padrão do namoro que são, olha para o padrão do namoro das pessoas aí fora que praticam a iniquidade, vocês falam, nossa, mas eles têm mais prazer no namoro do que eu. Eles fazem sexo, eles saem para onde quer, não precisam dar satisfação para os pais, saem para onde querem ir, a hora que podem ir, não precisa falar para ninguém a hora que vão sair, a hora que vão voltar. O padrão deles, eles praticam, não tem lei, e é mais legal um namoro assim do que um namoro tão restrito, né? Porque às vezes você vai namorar dentro da igreja e às vezes quem tem irmão, o pai fala assim pro irmãozinho mais novo, né? Vai junto. Aí você tem que carregar a muleta no namoro, né? E muitos jovens às vezes não gostam disso, né? E às vezes tem alguns irmãos e às vezes o pai é mais exigente, né? O pai fala assim, vai namorar dentro de casa. Ah, pai, mas isso é cafona, é sem graça, como que eu não vou ficar à vontade com o namorado aqui, com vocês aqui, dentro de casa e na sala e tal? É difícil. Aí por isso que a Bíblia fala assim, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pode parecer muito legal o seu relacionamento, mas vai ver a estrutura familiar de todos esses que assumem relacionamentos dessa forma. Não dura, são relacionamentos que não são muito duradouros, mães solteiras, filhos que crescem sem a presença de pai e mãe, e que compromete o futuro de uma sociedade inteira, porque se a pessoa não tem saúde dentro de casa, ela não tem saúde na escola, porque filhos que não têm referência de pai e mãe dentro de casa de uma família estruturada são filhos problemáticos na escola, em todos os sentidos, emocional, tudo. Você vê que são pessoas extremamente complicadas de lidar e é um problema para a sociedade. A coisa é muito mais séria do que às vezes a gente pensa, porque hoje eu falo assim pra vocês com tanta convicção de que eu tô mais velho, né? Então, pra mim é diferente o mundo hoje. Só que aí depois fala assim, ó, no versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E numa tradução mais livre dessa passagem é assim, que o teu prazer seja em Deus, a tua alegria seja Deus, e Deus dará o que o seu coração deseja.
O salmista, se eu não me engano, Salmo 73, em um dos seus versículos ele vai falar assim: se no céu eu tenho o Senhor, então aqui na terra não tem falta de mais nada, satisfação completa em Deus. Eu não sei se todos vocês conseguem compreender isso que eu falo isso, eu choro, me emociono, porque eu tenho essa paixão por Deus, eu tenho essa comunhão com Ele, eu sinto Ele perto de mim, eu sinto Ele me influenciando em tudo que eu sou, nos momentos de desafios da minha vida, quando eu estou em momentos de tentações, de provações, que às vezes eu penso que eu vou falhar, que eu vou sucumbir, só que às vezes eu falo: Espírito Santo, me dá uma força extra. E sabe quando você sente que você chegou no seu limite, que você não vai suportar, você vai falhar. Aí de repente você vê o Espírito Santo chegando até você, te dando força para romper o limite da sua vida. Só que vocês têm que ter essa experiência, é pessoal, não tem como eu viver isso por vocês. E vocês só conseguem fazer que Deus seja a realidade de vocês em tudo que vocês fazem, no namoro, em tudo. Não só o namoro, mas o foco é o namoro, mas vocês só vão atrair esse padrão se Deus for suficiente para vocês nesse sentido. De vocês olhar para Deus e falar assim: Deus, eu tenho tudo. Meus pais não são ricos, talvez não tenha condições de fazer a faculdade que eu queria, seguir a carreira que Deus me... Às vezes eu tenho desejo, mas quando vocês olham para Deus, vocês falam assim: mas eu tenho tudo. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, eu tenho pessoas que me influenciam para o bem, eu tenho pastores de Deus que me aconselham, ser um Deus que me confronta quando eu erro, que me ajuda quando eu falho, que estende a mão quando eu preciso. Eu digo, nem sei qual expressão usar, mas é só essas pessoas que conseguem atrair para dentro da sua realidade cristã a realidade de Deus e o padrão de Deus, aquelas pessoas que realmente, quando elas estão em Deus, e são realizadas nele. E a prova disso que eu falo para vocês é... Às vezes o jovem nem tem experiências na oração, nem sabe o que é orar. Nem sabe o que é, sabe, tipo, tem jovens aqui que eu tô falando que nem sabe o que é um dia, em um determinado momento, se sentiu incomodado, assim, a tal ponto de falar assim: nossa, eu preciso orar, tem uma coisa que está me incomodando, e aquilo te incomoda, te tira a paz, a ponto que você fala assim, o seu pai não sabe, é uma coisa que não foi uma ordem de pai, não foi um pedido de pastor, foi a voz do Espírito Santo para dentro de vocês, e vocês naquela coisa incomodados, e vocês foram orar, a ponto que vocês começaram a orar, e vocês não vê nada, não enxergam nada, mas de repente vocês sentiram que Deus chegou naquele momento ali naquele quarto, e você percebeu que Deus chegou, a presença do Espírito Santo te encheu, você teve aquela experiência e você começou a ver que Deus começou a falar com você coisas loucas. Agora eu falo pra vocês, quem não tem essas experiências, como que vai conseguir entrar no namoro e falar assim: eu quero viver o padrão de Deus? Não tem como. Porque a vontade, a carne, o desejo de vocês vai ser totalmente diferente do desejo de Deus. Não tem como isso. Porque o padrão de Deus sempre é uma contraproposta da nossa natureza caída, daquilo que nós queremos. Porque é esse confronto diário que bate dentro de nós. Deus fala, você quer fazer uma coisa, enquanto você vai para a Bíblia fala outra, porque é normal isso de nós, que somos caídos. Nós somos, a Bíblia fala que nós somos vendidos sobre o pecado. Essa lei está dentro de nós, não tem como fugir disso aí. Mas quando você olha para a Bíblia só se torna algo real na vida de vocês quando vocês têm comunhão com o Espírito Santo. Não existe, não tem como mudar esse padrão. E na minha experiência como pastor, era muito visível de alguns jovens que até mesmo eles tinham a iniciativa de procurar começar certo no relacionamento, mas você olha assim como pastor e você vê aquela pessoa, você fala assim, não tem espiritualidade nenhuma. Ela está fazendo porque ela aprendeu
graças a Deus porque está tentando fazer o certo. Mas tem alguns casos que, como pastor, eu pude olhar e falar assim, só que não vai sustentar por muito tempo isso, porque eles não têm o hábito de orar, eles não têm o hábito de falar com Deus, eles não têm experiências com Deus, mais cedo ou mais tarde eles vão falhar. Ainda que tentaram começar certo, mas... Porque eles sabem, Adão e Eva sabiam do padrão de Deus, vocês sabem do padrão de Deus. E porque vocês sabem, vocês podem até na tentativa tentar começar certo, mas a questão é, vai acabar certo o negócio? Vai. Vai se Deus for tudo para vocês. Porque quando Deus é suficiente, Deus é tudo, uma coisa começa a sobressair no nosso coração e que vocês sabem muito bem, que se chama temor a Deus. Você tem temor de fazer algumas coisas, você ainda que quer, não é errado você sentir atração sexual pela pessoa com quem você vai namorar, porque vai casar com alguém que você não sente atração sexual, é loucura. Porque depois você vai entrar nesse relacionamento e não você vai ter desejo nenhum em relação àquela pessoa. Você só foi pelas qualidades, por isso que eu falei que precisa de um mistério também, aquela coisa que você olhou, você sentiu, teve sinal de Deus, seu coração, aquela coisa que você sabe que a palma da mão soa, quando você está perto da pessoa, o coração bate mais forte, quando o olhar cruza, tem aquele mistério que você pode falar com Adão, o osso do meu osso, a carne da minha carne, é um mistério envolvente. Por isso que eu quero ter cuidado para falar para vocês, porque às vezes vocês só vão escolher, assim, tem que escolher o caráter, mas tem que ter esse mistério envolvido. E é possível vocês achar tudo isso dentro de Deus. E sexo não é um erro. É um erro fora do tempo que não foi determinado por Deus. É uma coisa que tem que acontecer dentro da aliança do casamento. Então, no período do namoro, não é de Deus o sexo. Só que como você vai lidar com isso aí quando você estiver namorando e você conseguir manter o padrão? É quando Deus for suficiente a ponto de que você consegue abrir mão do sexo no namoro e você quer ter o sexo só no casamento do jeito que Deus quis. E é muito mais interessante, muito mais legal, muito mais abençoado. Só que às vezes nós somos sempre tentados a encontrar fora de Deus algo que nos chame a atenção mais do que Deus. E é tão difícil lidar com esses sentimentos, eu sei que você entende o que eu estou falando. Porque ao falar isso para vocês, você já deve estar se perguntando, porque às vezes tem algumas pessoas que estão ministrando aqui nessa noite, que às vezes já estão tão interessados em algumas pessoas que não são cristãs, e à medida que eu estou falando aqui para vocês, vocês já estão entendendo o que eu estou falando e vocês já estão entrando em conflito dentro do coração de vocês. E é justamente isso, só que vocês só vão vencer isso aí se vocês forem pro Getsemane da vida de vocês. Sabia que existe Getsemane no namoro? Porque às vezes você quer namorar alguém que é fora do padrão de Deus. E vocês precisam ir para a oração pro Getsemane e fazer a oração que Jesus Cristo fez. Senhor, se for possível, passe-me desse caso. Me abençoa para que eu namore essa pessoa, por favor. Mas no final vocês vão ter que concluir, mas que seja feita a tua vontade. Olhando assim parece ser simples, né? Mas eu respeito o teu sentimento, eu sei que talvez você esteja gostando dessa pessoa que não é cristã. Eu sei que ao falar isso dói no seu coração. E por isso que é Getsemane, porque você vai ter que lutar contra essa vontade, e essa vontade não é de Deus, você vai ter que chorar por isso. Sabe para quê? Para no final você experimentar a vontade de Deus e não a sua. Sabe para quê? Porque hoje Deus trouxe vocês aqui para que vocês sofram a renovação da mente de vocês. Que vocês não se conformem com o padrão do mundo, mas vocês atraiam a renovação da mente de vocês para que no final vocês experimentem qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, sabe, e sempre o processo da vontade de Deus sempre vai ser esse. Para você fazer a vontade de Deus, aceitar o padrão de Deus, sempre o primeiro passo vai ser a morte, a dor da renúncia.
E sabe por que vai ser a dor da renúncia? Porque o padrão de Deus confronta a nossa realidade, que nós somos pecadores. Aí, para fazer a vontade de Deus, num primeiro contato não tem prazer. Sabe o que tem? Tem lágrimas no Getsemane, você orando: Deus, eu quero fazer isso, eu gosto, o Senhor sabe que eu gosto, Deus respeita o teu sentimento em relação a isso. O Senhor sabe que eu gosto, Deus, o Senhor sabe que eu quero, me abençoa nisso. Só que no fundo você sabe que Deus não vai abençoar você nisso, que não é o padrão dele. Deus olha e fala: filho, mas não é o que eu tenho para você. E no final você vai falar: Deus, mas seja feita a tua vontade. Para fazer a vontade de Deus no começo é morte. Perdão. Mas o resultado final dessa morte é a vida. Que aqueles que tentarem achar a sua vida, perderá. Mas aqueles que perderem a sua vida por amor a mim, achá-la. Aqueles que renovam o seu entendimento, a sua mente contra o padrão que o mundo constantemente grita dentro de vocês. E você sabe que para mim é um desafio muito grande estar falando isso aqui para vocês. Quantas vezes você ouve uma palavra como essa no ano? Às vezes uma vez no ano. Enquanto isso, o mundo grita o padrão para vocês, dentro da mente de vocês, o que é o padrão de namoro. Vocês vêem no filme como é o namoro, você vê no filme como as pessoas se relacionam. Dois jovens num filme que se apaixonam, sobem no ponto mais alto da cidade, tem uma noite como se fosse uma noite de casal, mas não estão casados, fazem sexo nos seus primeiros encontros. É o que o mundo está gritando para vocês constantemente, do que é o padrão. Aí vocês vão na faculdade, vocês vão na escola, você vê como que as pessoas namoram e tudo segundo o padrão mundano. E eles estão gritando na mente de vocês esse padrão. Aí durante um ano é dado a vocês a oportunidade, dado a minha oportunidade de ministrar ao coração de vocês o padrão de Deus em 1h15 que foi falado hoje. Para tentar gritar na mente de vocês, tendo a esperança que vocês vão ser renovados a mente de vocês aqui nessa noite, para vocês experimentar a vontade de Deus e falar assim: eu abro mão, pastor, da minha vontade, porque está fora do que Deus espera para mim. Aí você chora porque você gosta. Você tem prazer nisso que você está fazendo de errado. E você vai ter que chorar. Você vai ter que matar você. Mas depois vem vida. Um ciclo de vida se abre para vocês. Agora, para fazer a vontade de vocês, no contato inicial é prazeroso, porque o pecado e o padrão da carne, do mundo, traz satisfação das nossas vontades. Aí vocês decidem, ou não é? Tipo um exemplo, eu chego aqui e falo pra vocês: vocês não podem namorar pessoas que são cristãos, não é o padrão de Deus, não é aconselhável vocês fazerem isso. Só que daí você sai e você não consegue entender o que eu tô falando, porque vocês não entendem Deus, vocês não têm Deus como suficiente, Deus não provoca prazer em vocês. Aí vocês saem daqui e fazem tudo o contrário que eu fiz. E dá prazer. Porque é a pessoa que você gosta. Só que o final pode ser ruim. No primeiro momento traz prazer. Mas no final pode trazer relacionamentos totalmente frustrados. Como eu já vi acontecer com muitos jovens que passou pelo meu caminho. Decidiram segundo seus próprios corações, não foram buscar em Deus satisfação plena primeiro para depois buscar um relacionamento, e hoje tem que carregar a marca de um casamento frustrado que não deu certo e se divorciaram. E às vezes envolveram até outras pessoas, sabe por quê? Traição, um filho que não tem culpa nenhuma das decisões erradas que eles tomaram na vida, que agora vai crescer dentro de um lar onde ele não tem o seu pai verdadeiro. Às vezes onde não tem a sua mãe verdadeira por perto. Agora você imagina, aí uma geração sendo destruída atrás da outra.
Agora é tão gostoso quando a gente se esforça para buscar a Deus e encontrar em Deus tudo aquilo que nós precisamos. Aí às vezes você tem até medo, às vezes Deus fala assim para você hoje, olha, que a sua alegria seja no Senhor e deixa que Ele te conceda o desejo que tem no seu coração. Aí testemunho como alguns que a gente ouve são poucos falados. Eu já vi alguns testemunhos de pessoas que se interessaram por... eu vou citar esse exemplo que é o que eu estou falando mais. Eu não sei porque eu estou tendo essa direção, às vezes é que Deus quer falar aqui. De pessoas que realmente estavam interessadas em pessoas que não eram cristãs e sabiam que não era padrão de Deus. Só que foram pessoas que falou, e sabiam, entendeu, buscou a Deus porque entendiam que Deus tinha o melhor. E falou assim, eu renuncio a esse sentimento, eu vou buscar a Deus. E buscou a Deus. Eu já ouvi testemunho de depois, quando a pessoa menos esperar, aquela pessoa que ela estava se interessada se converte. E a pessoa esperou um tempo, não precisa saber se é crente de verdade ainda. A pessoa se batizou. E a pessoa tinha dúvida, vou esperar ver se é crente ainda, e depois a pessoa foi batizada no Espírito Santo. A gente só quer as outras experiências, agora essas que você tem que abrir mão, a gente não abraça, né? Mas eu já ouvi. De pessoas que realmente falou assim, eu quero encontrar minha alegria em Deus. Buscou a Deus. E no final, sabe o que Deus fez? Teve o prazer de salvar a pessoa que ela gostava. A pessoa se converteu, se batizou, foi até batizado no Espírito Santo. E depois a pessoa conseguiu cumprir o namoro. Teve situações que eu já ouvi também testemunho que a pessoa chegou nesse ápice, passou todo esse processo e no final Deus falou assim, não é pra você. A pessoa entendeu e Deus preparou outra. Mas ele aceitou o que Deus tinha. Entendeu que o que Deus tinha para eles era o melhor. Mas só pode entender o que Deus tem para você é o melhor se você realmente ter essa experiência pessoal com Deus. De você sentir Deus falar o seu coração, de você sentir Deus ministrar a tua alma, de você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes o que você ouve de Deus é só por meio dos seus pais, é só por meio dos pastores. Só que nós somos sim esse canal de Deus para vocês, para falar o que Deus sente, o que Deus pensa. Mas hoje nós estamos no tempo da graça e é aberto a vocês de irem à presença de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, sentir o Espírito Santo confrontar vocês na vontade de vocês. Não precisa nem o pastor vir aqui confrontar e falar para vocês que isso é errado. Vocês mesmo sentir o Espírito Santo falando para vocês, te cobrando, falando assim, não entra nisso aí não, sai fora disso, por favor, não vai nesse caminho. E você vê o Espírito Santo falando no seu coração, ora um pouco mais, insista um pouco mais, por favor. E às vezes simplesmente uns ouvem e alguns vai para a oração e conseguem força do Espírito Santo para fazer o certo. Só que outros até ouvem, mas simplesmente ignoram o Espírito Santo, ignoram Deus. Por quê? Porque constantemente seu coração grita e fala, Deus, me desculpa, me perdoa. Não é que eu não gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. Mas infelizmente eu vim aqui falar, eu não quero iludir vocês. Você pode até achar que gosta, mas você achou alguma coisa fora do jardim. Você encontrou no jardim algo maior do que Deus. E é por isso que você faz o que faz. Age como age. Porque às vezes Deus não é mais suficiente e o padrão dele não cabe mais na sua realidade. Por isso que minha proposta hoje aqui foi só entender se vocês sabiam o padrão. E eu me alegrei porque vocês sabem. Mas daqui para frente agora a minha maior preocupação é se vocês vão conseguir ter experiências com Deus independente do Pai, dos pastores, dos líderes de vocês. Na vida pessoal de vocês, vocês sentir o Espírito Santo, ter experiências com o Espírito Santo, sentir paixão por Deus. Porque Deus é esse mistério, não vemos, não tocamos, mas é possível amar a Deus loucamente. Só que se vocês não têm o hábito de orar, pode ser tudo em vão que vocês ouviram da minha parte nessa noite do que vocês sabem sobre o namoro cristão.
se vocês não têm experiência suficiente marcantes com Deus, de nada tem o valor que vocês estiverem aqui escutando comigo. Isso aqui só vai ser uma verdade na vida de vocês se vocês saírem daqui hoje e falar assim: eu vou buscar Deus independente dos meus pais. Ainda que meus pais podem não estar por perto, mas eu vou mostrar para mim mesmo que eu amo o Senhor mais do que tudo. Não sirvo a Deus porque os meus pais me ensinaram. Sim, eles foram influência, mas agora chegou a hora de eu decidir sozinho. Eu preciso buscar a Deus por mim mesmo, pelas minhas responsabilidades, pelas minhas necessidades pessoal como ser humano. Eu preciso de Deus, além do que os meus pais me ensinaram. Agora, tudo que meus pais ensinaram, eu preciso viver isso na minha experiência pessoal. Aí você pode ter certeza que quando vocês se casarem, vocês se lembrarem do pastor João que me convidar para o casamento de vocês, eu vou poder olhar e falar assim: nossa, como que eles estão se casando na direção, na bênção de Deus, e vai ser até uma alegria para mim poder ver que vocês, antes de namorarem, vocês se casaram e se aliançaram com Deus. Vocês viveram um romance com o Espírito Santo de amor, de paixão por Ele, de oração, de comunhão com Deus, de experiências marcantes com Deus. Já não é mais o pai de vocês que fala que vocês precisam sentir, vocês sentem o que o pai de vocês um dia ensinou vocês. Vocês um dia viram o pai de vocês falando em língua estranha, hoje vocês falam em língua estranha porque vocês foram batizados com o Espírito Santo. Vocês sabem que o pai de vocês tiveram experiências na oração que se quebrantavam na oração. Vocês já ouviram o pai de vocês orando quebrantados, mas hoje vocês oram quebrantados porque vocês vivem essa experiência pessoal. Porque hoje vocês entenderam que o que o pai de vocês vive é prazeroso. Vocês encontraram com Deus que o pai de vocês encontraram. Hoje não é só porque você ouviu falar de alguém, mas é porque hoje você vive isso na experiência. Eu tenho Deus, eu sinto Deus, E eu não posso fazer isso por vocês. Eu me sinto tão impotente de quanto eu não posso mudar essa realidade da vida de vocês. Porque vocês vão sair daqui, vocês vão para a faculdade, vocês vão ser bombardeados pelo mundo, pela influência, os padrões do mundo. É um desafio muito grande para vocês. E no meio de tudo isso, das influências, das modas, de tudo isso que vocês vivem, vocês têm que olhar para tudo isso e falar assim: isso eu preciso rejeitar, isso não dá. Isso cabe para mim, isso não cabe para mim. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Mas só é possível se vocês realmente perceberem que Deus é real, é uma pessoa que vocês têm que se relacionar intimamente. Por isso que eu falo para vocês, o padrão, vocês sabem. Mas só vai ser realidade se vocês aprenderem a se deleitar no Senhor, a ponto de vocês falar como salmista: Deus, se no céu tem o Senhor, então aqui não tem mais falta de mais nada. O meu prazer é com o Senhor, a minha alegria é no Senhor. É no Senhor que eu vou encontrar tudo que eu preciso para a minha vida. É no Senhor que está o melhor para mim, para tudo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o melhor. E num certo momento, talvez o melhor de Deus possa parecer confuso, que às vezes pode te contrariar num certo momento, mas no final eu tenho certeza para vocês: quando vocês estiverem na minha idade, ou na idade do pai do Caleb, do pai do pastor Kioshi, vocês vão olhar para trás e vão falar assim: realmente eu amadureci, hoje eu estou uma outra pessoa, estou mais velho, e hoje eu entendo que o que Deus tem é o melhor, é o padrão dele para mim. Amém? Então vamos colocar em pé. Eu queria fazer uma oração por vocês. E a minha oração nessa noite, lógico, claro que eu quero que vocês encontrem a pessoa de Deus para a vida de vocês. Mas o meu propósito, o objetivo que Deus me trouxe aqui para falar com vocês esses minutos, e o foco maior é que vocês, muito mais do que encontrar alguém para se relacionar, é vocês se encontrarem com Deus e se relacionar com Ele primeiro. De verdade, jovens, de verdade, sabe, aquilo que o pai não precisa pedir, o pastor não precisa falar, é vocês, por vontade de vocês mesmos, sabe,
falar, colocar um iPhone que vocês têm na mão, colocar um louvor de adoração, dobrar o joelho num quarto fechado e falar: Deus, eu preciso te conhecer. Me toca, me enche, eu quero ter experiências com o Senhor. O meu objetivo maior é que vocês comecem a se relacionar com Deus de uma forma profunda e íntima. Conheçam a Deus. Eu tenho certeza que vai ser fácil aceitar o padrão de Deus, aceitar Deus e o que Deus tem para vocês. Caso contrário, vocês vão rejeitar tudo. Vocês vão ser como Adão e Eva, sabiam do padrão, mas encontraram algo maior, mais valioso fora de Deus. E eu não desejo isso para vocês nunca. O meu desejo é que vocês se casem, aumente a família, tenham uma família estruturada, feliz, abençoada no padrão de Deus. Para que uma geração de piedosos, como diz Malaquias, possa ser gerada. De pais piedosos, gerando filhos piedosos, gerando outros filhos piedosos na fé. Que amam a Deus e temam a Deus. E vocês têm referência para isso. Talvez se os seus pais não são cristãos, mas vocês têm referências dentro da igreja, pastores, homens de Deus, que estão deixando um legado de fé para vocês. Então se foque nisso. Vamos orar. Senhor Jesus, diante do que nós ouvimos aqui nesta noite, Pai, o meu pedido para o Senhor é único, Deus. Que eles possam te conhecer, o único e verdadeiro Deus. Que eles possam aprender a desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com o Teu Espírito, Deus, o Espírito Santo que nos foi dado nessa era da igreja. A qual na bênção apostólica o Senhor fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com a igreja. E essa comunhão, Deus, que o meu coração arde e deseja que cada um desses jovens viva, Pai, antes da experiência do namoro. Que eles encontrem satisfação, que eles encontrem prazer, alegria no Senhor, ó Deus, a ponto que eles se sintam satisfeitos em Ti, Pai. Para que eles possam atrair para a vida do Senhor, ó Deus, tudo que o Senhor tem para dar para eles. E que a Tua palavra seja uma realidade na vida e na prática de cada um deles, Deus. Que Teu Espírito Santo nos convence e nos dirige, Senhor Jesus Cristo, ao centro da Tua vontade nessa noite, Pai. Aqueles que estão fora do padrão, aqueles que sabem do padrão, aqueles que estão se arriscando, se aventurando, ó Deus, em algo além do limite que o Senhor propôs, Deus, nessa noite, Pai. Trata esse coração, traz de volta para dentro do que o Senhor espera, porque ele foi confrontado com a Sua palavra e o Senhor o endireitará os caminhos tortuosos que eles estão andando, Deus. Se há algum caminho mau dentro de nós essa noite, Deus, transforma eles em caminhos eternos, Pai. Pelo Espírito Santo e a palavra ministrada, o Evangelho tem poder de transformar o nosso coração e mudar a nossa decisão final, Pai. Abençoa cada um desses jovens, que eles sejam abençoados. Prepara um futuro próspero e abençoado para cada um deles, Deus. Que eles possam ter famílias felizes, que eles possam encontrar alguém em Deus, ó Pai, alguém em Ti, ó Deus. Que seja a Tua vontade e eles possam ser abençoados por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos descer? Obrigado pela atenção de vocês e Deus abençoe.